Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui começando mais uma gravação do vídeo podcast aqui para vocês. Hoje vai ser um pouco diferente, né? Hoje eu e o Bruno, a gente tá aqui, a gente vai dar uma conversada sobre um determinado assunto com vocês. A gente vai aqui conversar. Espero que vocês gostem, né, deste assunto, espero que seja edificante para vocês. De antemão já peço para vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de colocar aqui embaixo um comentário, a gente vai responder todos os comentários que vocês colocarem ali, de também dar o seu joinha ali, né, o seu gostei, o seu like, e de compartilhar também com um familiar, com um amigo, com o esposo, com a esposa, esse vídeo, porque assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo ele é muito relevante, né, e vai começar a entregar cada vez mais. Hoje a gente está com 107 inscritos, a gente está ainda no começo, essa é a 12ª gravação, se não me falha a memória. 12ª ou 13ª? Eu acho que é por aí essa gravação que a gente está fazendo agora. Então tem muitas gravações ainda para serem feitas. A gente está recém no começo, né? E Deus, graças a Deus aí, graças ao nome dele, está dando crescimento para nós. Então vou apresentar para vocês o nosso irmão Bruno. Você já conhece, né? Mas o Bruno está aqui na minha frente. Vamos aí nessa lida, nessa luta aí, vivendo o evangelho cada dia, conforme Deus tem nos concedido, né, Daniel? E entrando no assunto que a gente vai trazer esse debate hoje, que a gente vai fazer uma conversa. Espero que os irmãos gostem, porque por mais que uma hora a gente vai começar a ser cancelado por falar as verdades, a gente continua com o verdadeiro evangelho ainda, porque a gente não vem pregar, a gente não vem falar de um evangelho que aceita tudo, mas o evangelho aceita todos. E quando ele te aceita, o próprio Espírito Santo te gera uma mudança. Você não permanece o mesmo como está. Quando a gente nasce de novo, a gente muda. E o que vem pregado hoje é que vem como está, fica como está e não importa. Isso está errado. Se tu vai seguir o evangelho, tu segue os princípios e as doutrinas que Deus nos deixou. Senão, por que serviu o evangelho, então? Qual seria a graça de ir lá só buscar a boa parte? De querer só os frutos e não esperar. Não querer plantar a árvore, mas querer colher o fruto. Não esperar a mudança. Então nós vamos fazer um debatezinho um pouco acalorado hoje. Acalorado não, não digo, mas um debate um pouco com os temas bastante controversos que andam acontecendo muito aí afora. É, meu irmão Daniel? A gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto, né? Que o assunto nada mais é do que o verdadeiro evangelho. O que que significa o verdadeiro evangelho? O que que é de fato ser um cristão, né? O que de fato é ser um imitador de Cristo, o que de fato é seguir os passos de Cristo, o que de fato é negar a si mesmo ali, renunciar a sua vida pelo evangelho e viver, né? O verdadeiro evangelho. Não é um evangelho de mentira, não é um evangelho de faz de conta que acontece, mas um evangelho verdadeiro, né? Baseado nessa doutrina ali. Se a gente for parar para olhar, quando Cristo vem na Terra, Cristo ele foi tão comum quanto qualquer outra pessoa. Cristo não ostentava nada. Cristo não buscava glória. Ele era uma pessoa, se olhar para Cristo, Cristo era uma pessoa comum. Era uma pessoa como eu, como tu ali. Só que porém o que ele tinha era santidade. Se tu vê através de toda a Bíblia ali, o que Cristo sempre fazia? Ele tirava um momento para orar, ele tinha um momento que ele orava com os discípulos, tinha um momento que ele orava sozinho, que era o quê? A intimidade. E orava, né? E orava. Toda hora saía para orar no monte. Porque ele era carne que nem nós. Ele era, claro, ele não tinha a semente do pecado que nós temos, que vem em nós. Mas ele era carne, ele sentia as mesmas aflições, as mesmas dores, o cansaço, a fome, o estresse. Quando ele estava prestes a ser crucificado ali, diz que ele suou sangue. Então, aí vem as pessoas hoje dizer que o evangelho é um evangelho de aceitação. E sim, ele é um evangelho de aceitação, mas ele te aceita. Não é um evangelho que aceita que fique como tu tá. A palavra mesmo fala, e até mesmo tu pregou esses tempos ali no Monte Sinai ali. Cara, é mais fácil que seja quente ou frio. O morno Deus vomitará. Tu imagina? Ser aquele famoso crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. É errado, isso é pior. O irmão também, Salatiel, um abraço pro irmão Salatiel, teve pregando na campanha ali e também falou isso. Imagina tu tá brincando na presença de Deus.
Deus não é Deus não é só amor, não confunde isso, cara. Deus ele é fogo consumidor. Sim. Se Deus fosse inclusivo, se Deus fosse só aceitação, Sodoma e Gomorra estaria de em pé ainda. Até hoje, né? Não Até seria hoje. destruída lá. Os impérios que tanto perseguiram a sua nação estariam de em pé hoje. Deus ele não é só aceitação. Deus ele te aceita como tu tá, mas ele não aceita que tu permaneça daquele estado. Do modo. Na verdade, melhor dizendo, né? Mudando a palavra. É o que tu quer dizer, mas mudando a palavra. Na verdade, Deus não te aceita do jeito que tu é. Ele te recebe do jeito que tu é. Exatamente. Ele abre os braços e fala: vem do jeito que tu está, não do jeito que tu é, né? Do jeito que tu está, do modo que tu está, na vida que tu tá, na circunstância que tu tá, independente de como tu esteja. Vem, eu te recebo, mas eu não vou te aceitar do jeito que tu é. Eu te recebo, eu abro os braços e te pego, mas do jeito que tu tá eu não vou te aceitar assim. Então nós vamos num processo, aí que entra, né, no processo ali de mudança. Quem todo verdadeiro cristão passa, independente, pode ser o mais perfeito da face da terra, se tu achar que é o mais perfeito, não erra, eu sou uma pessoa boa. Vai passar por um processo, porque Deus te recebe do jeito que tu tá, mas ele não te aceita do jeito que tu tá. Ele te recebe, é diferente, né? A aceitação é diferente de recebimento, de acolhimento, né? Ele te acolhe do jeito que tu tá, te molda através da palavra para te entrar nos parâmetros de Deus, né? E aí sim, aí ele te aceita, aí ele coloca o anel no teu dedo, aí ele te dá uma sandália nova, limpa tuas vestes ali, te coloca na mesa, né? Te concede um lugar na mesa e assim vai só alegria. Aí tem gente que fala, né? Jesus Cristo, o evangelho é preconceituoso, é machista, porque isso, meu irmão, vamos ler a Bíblia direito, por favor. Cristo chamou para andar com ele um cobrador de imposto que era muito mal visto naquela época, um trambiqueiro, porque Pedro era trambiqueiro, um zelote que era terrorista, chamou uma mulher da vida que era meretriz, uma meretriz, a Maria de Magdala. Mano, ele chamou só gente perdida para andar com ele. Ele não chamou os santão, ele não chamou o sacerdote. Ele não chamou os fariseus, os escribas. Foi só o pessoal da pesada. Ele chamou um terrorista, um trambiqueiro, uma meretriz, um cobrador de impostos. Mano, pelo amor de Deus, Jesus, ele te chama. Você vê como quer. E nenhum deles continuou, né? Essa que é a questão. Ele chamou todos eles passaram por um processo, só que nenhum deles ficou. Pedro não continuou trambiqueiro, Maria não continuou meretriz, o outro lá, Mateus, né? Mateus não continuou cobrador de imposto. Então, teve uma mudança, o Zelote lá não continuou sendo Zelote, então todos eles mudaram a trajetória, nenhum deles continuou. E é isso que Deus faz, né? Muita gente acha que, na verdade, é o que pregam hoje, e por causa das pregações desse modo, desse estilo, né? De que, Deus te aceita do jeito que tu é. As pessoas acham que muita gente acaba sendo enganada, né? De, eu sou assim e Deus me aceita do jeito que eu sou. Com os meus defeitos, com os meus erros, eu sou assim. Deus vai me aceitar assim. Vai pra igreja, aceita Jesus, se batize e tudo, e não muda. Continua assim porque carrega aquele falso ensinamento, né? Aquela falsa doutrina que Deus me aceita assim. É assim que eu sou, Deus sabe do jeito que eu sou e eu não vou mudar, porque Deus sabe que eu sou assim. Eu gosto de fazer tal coisa, Deus não vai me aceitar assim. Eu comer tal pecado, mas Deus sabe que eu sou assim, Ele me aceitou assim, entendeu? Então as pessoas acabam carregando isso de uma forma totalmente errada, né? E aí vivendo um evangelho mentiroso. Às vezes, ou por falta de entendimento, né, de conhecer a palavra ali, ou por falta dos dois, na verdade, né, de conhecer a palavra e por falta de não prestar atenção, de não saber e não prestar atenção no que pregam e acabar seguindo essa falsa doutrina, né, essa doutrina que acaba sendo até às vezes demoníaca, às vezes. E aí foi onde entra onde ali, segundo a Pedro fala, onde vários versículos da Bíblia falam que viriam falsos mestres, que vieriam falsos profetas, e aí é onde eles se encaixam, onde pega o povo que já está com isso dentro de si, pega alguém que fala o que eles querem ouvir e fica ali, só que não gera uma mudança. O evangelho que não gera mudança não é evangelho, o evangelho ele gera mudança, ele te transforma, e isso acaba abrindo muitas portas. Porque o que acontece? Tem muita igreja aí aberta. Abrir igreja, você tem que entender uma coisa. Que nem toda igreja é igreja.
Isso não existe. Nem toda igreja é igreja. Não é porque abriu o prédio, botou cadeira, botou som, botou alguém ali para dizer umas palavras bonitas ali, uma placa na frente, não quer dizer que é igreja. Não, isso não existe. Qualquer um pode abrir uma igreja. É uma instituição, né? É uma instituição, qualquer um. Só que tem um porém. Tu tá carregando, tu tá. Ali as pessoas estão de fora, estão vendo. Ali tem palavra, ali é igreja. Aí tu tá carregando uma responsabilidade. Porque tu vai ensinar pessoas. Tem pessoas que vão sentar para ouvir ali. E o que tu vai ensinar se tu não tem preparo? O que tu vai ensinar se tu não entende a Bíblia? Qual é a intenção que tu abriu a igreja? Foi chamada de Deus ou não foi chamada de Deus? Tem pessoas que pegaram esse povo, tem esse determinado povo aqui que não é aceito pelas igrejas. Mentira, a igreja aceita o pessoal. Você já visitou uma igreja, teve numa igreja para saber como é? Mas eu fui em tal. Não compare uma igreja com outra. Eu não sou igual ao irmão Daniel. O irmão Daniel não é igual ao outro irmão. Todos nós somos diferentes um do outro. Nós somos falhos. Podemos errar um certo ponto com vocês, podemos. Mas Deus, ele é perfeito. O evangelho é servir a Deus. Só que você tem que ver onde que você está servindo a Deus. Aonde que você está buscando servir a Deus. Muitas das vezes Deus nos chama naquele lugar onde a gente não quer estar. A gente Jonas não gosta, onde não queria. Jonas não queria ir para fugiu, Nínive. Jonas não queria ir para Nínive. O Espírito Santo conduziu o Paulo a não pregar na Ásia. Fechou, né? Fechou as portas para que ele subisse. Então, só que daí, o inimigo, ele é muito esperto, porque ele induz alguém, vai lá, vou abrir uma igreja. Abre a igreja lá. Aí lá aceita tudo. Isso aí que tu tá falando é muito importante. O que eu vejo hoje acontecer, como a gente tem as redes sociais, né? A gente consegue ver tudo praticamente ali o que tá acontecendo. E eu não sei se era contigo que eu tava comentando esses dias lá na igreja, acho que não. Eu não me lembro. Que hoje em dia é bem assim, ó. Tu tá numa igreja, uma instituição, uma placa, não importa qual, tu tá numa. Eu não gostei de tal coisa. Eu vou abrir a minha própria igreja do meu jeito. Não baseado na palavra, mas do meu jeito. E aí, entanto que eu até vi um irmão pregando sobre isso e ele falou, hoje em dia, se tu é dos que gosta de fazer tal coisa, tem a igreja dos que gosta de fazer tal coisa. Tá, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto esse pecado aqui que eu vou comer. Tá, então tem a igreja que, né, acata esse pecado. Tá, mas não é desse, é do outro ali. Eu gosto do outro pecado. Então, tem uma igreja, hoje em dia, né, uma instituição, uma placa, para cada tipo de gosto, para cada tipo de personalidade, para cada tipo de pecado, né? Não que seja errado ter várias igrejas, várias placas, no caso, né? Porque na verdade a igreja é uma só. Várias placas, melhor dizendo, né? Várias instituições. Não é errado ter isso. Porque isso até é bom, porque cada vez mais o evangelho cresce. O errado é quando cada um abre uma igreja de acordo com o seu próprio interesse e não de acordo com o interesse da palavra de Deus, né? Então, as igrejas hoje em dia, não estou falando todas, não generalizo, né? Mas uma boa parte são sim igrejas que não são baseadas, né? Placas que não são baseadas na palavra de Deus, mas sim no seu próprio eu, no fundador ou dos membros. É mais ou menos aquilo. Como eu trabalho no marketing ali, geralmente é assim, ó. Como é que a gente faz uma campanha para marketing? Eu não vou oferecer o que eu quero para vender. Eu vou oferecer o que o público precisa. Então, por que eu vou oferecer água se o povo quer um microfone? Não faz sentido. Então, eu vou oferecer um microfone. Então, o que geralmente estão fazendo hoje é exatamente isso. Não é oferecer o que a palavra... As igrejas não estão oferecendo o que a palavra tem para oferecer. Mas estão ouvindo o que o povo quer e oferece o que o povo quer. Porque daí lota a igreja, né? Lota a igreja, dá muito dinheiro, daí os pastores, não tô generalizando aqui de forma alguma, daí não tô falando que é errado o pastor ganhar dinheiro também, não me entendam mal, porque hoje, pelo amor de Deus, na internet tu fala uma coisa, né? Já tá com tudo, mas acabam olhando de uma forma diferente, em vez de olhar como um verdadeiro evangelho, de fazer verdadeiramente o que Cristo mandou fazer, olham de uma forma diferente para alegrar o povo, né? Para deixar ali o povo, não vou falar isso, não vou falar o que a Bíblia diz aqui, 100%, vou dar uma mascarada, porque senão eu vou espantar aqui o povo vai embora. E não é assim que funciona, né? Se a gente for olhar ali o que Jesus fazia, Jesus não fazia isso. Jesus era laço e não batendo com raiva, mas ele falava e falava com amor. Né? Ele pegava e falava ali, não pode adulterar. É saber se expressar. Não pode adulterar, não pode roubar, né? Os mentirosos não entrarão no reino dos céus, né? Os ladrões, os adúlteros,
não entrarão no reino dos céus. E ele falava com amor, ó, é a verdade. A verdade, eu tô falando aqui a verdade pra vocês, dói, mas é a verdade. Não tenho... Por que eu vou inventar? E hoje em dia falta isso. O que tu acha disso? Falta, não falta? Falta isso, de falar a verdade, assim, mais acarretada, né? É porque, na verdade, como nem tu falou, tu vê, é que igual uma empresa de marketing, tu vê o que precisa e vai lá e oferece. Oferta e demanda, né? Não querem falar a verdade. Quer ver uma coisa? Eu posso olhar para aquela câmera agora e dizer assim, ó, ei, meu irmão, a tua luta vai passar, não fica assim, Deus tá vendo. Não chora, continue firme, as tuas lágrimas estão plantando a tua vitória lá no futuro. É fácil falar, Genérico. todo crente passa uma luta. Todo cristão chora. Todo mundo tem o seu deserto. É fácil. Mas agora tu pegar alguém que fala o teu íntimo e profundo que só Deus conhece, é diferente. E sabe como é que tu conhece se alguém realmente é de Deus? Não é quando ele fala, revela o teu íntimo, o teu profundo que Deus mostra pra ele. Não é isso. É quando ele cumpre o que tá aqui. Como é que tu vê isso? Tu vê nele. Não busca status. As obras, os frutos, né? Não busca, ele não busca grandeza, ele não busca riqueza, é humilde. Pode andar de BMW e ser um cara humilde. Pode estar de Ferrari, que for. Pode andar de Gol e ser arrogante. Tem isso no nosso meio. A humildade não é porque tu anda de chinelo e bermuda. A humildade é algo que tu carrega aqui dentro. Humildade não é sinônimo de pobreza, né? Sim. Só que daí hoje o pessoal fala que o povo quer ouvir, que nem tu falou, fala que o povo quer ouvir. João Batista dizia, raça de víboras. E era cheio. O povo ia no deserto Ia no escutar ele. deserto ouvir isso. Mano, o evangelho é falar a verdade. Tá errado, tá errado. Tá, quer perseguir, persegue, quer apontar, aponta. Mas tu sabe que tá errado. Tu sabe que roubar é errado, que adulterar é errado. E tem outro monte de coisa que tá. Aí vou eu abrir uma igreja e vou amparar tudo isso de pecado e não vou pregar sobre a mudança. De quem vai ser cobrado no final? E não acha, olha só. A palavra é bem dura quando diz, não tenha medo do homem que mata o corpo, mas tem medo de Deus que mata o corpo e fere a alma. Eles esquecem que Deus ele tem o poder de tudo. As pessoas brincam com o diabo, mas não brincam com Deus. Brincam com Deus, mas não brincam com o diabo. Só que a ira de Deus é muito pior. Aí o que eu digo? Tu vai lá, abre o evangelho lá. Tem muita igreja aí. Umas igrejas aí que, olha, não tem ninguém dentro. O que elas fazem? Elas põem gente por fora. Para ficar aquele movimento lá, por exemplo, cara, a igreja tá cheia. Entra uma palavra, tu vai entrar lá dentro, não tem ninguém. As igrejas não tem palavra. Não tem mais palavra. A palavra morreu, tá morrendo dentro da igreja. O povo quer palavra e por mais dura que seja, a palavra gera mudança. O Espírito Santo vai lá e conduz a mudança. Eu não posso dizer para ti, tu tá certo, continue assim, eu respeito a tua opinião, continua no terceiro casamento, vamos lá pregar até uma bênção. Para mim não tem diferença do cara que tá no segundo casamento, eu deixo bem claro, do cara que tá no segundo casamento e do cara que tá adulterando, não tem diferença nenhuma. Perante Deus a união foi feita, Deus não vê o segundo casamento como outra união. Deus não vê como família, Deus vê como um adultério. Ah, mas eu tive filho, foi filho de um adultério. A palavra é essa. Não existe tu olhar a palavra e entender outra coisa. A palavra quer dizer uma coisa só. Existem várias interpretações. Tu consegue pegar a palavra ali da mulher samaritana ali, quando Jesus chega para ela ali, e dizer que, Jesus chegou ali e falou com ela, foi um acaso. Jesus te encontrou no acaso. Não é, ela estava ali, Jesus já sabia que ela estava ali, Jesus dispensa os discípulos para ir comprar comida, e Jesus queria ter um íntimo com ela. Então ali, a gente vê que Jesus ele pega cada um na curva, vamos colocar assim. Mas hoje pregar um evangelho de aceitação, dizer que tudo pode, que Deus é só amor, eu quero ver quando chegar aquele dia. E da prestação de contas, como que vai ser? Quantas almas esses falsos profetas estão caminhando para o inferno por essas falsas doutrinas? E digo mais, muitas igrejas estão se omitindo, com medo de levar processo, com medo de falar que o homossexualismo é pecado, com medo de falar que essas transgressões são, sim, coisas que fedem as narinas de Deus. Estão pregando sobre escatologia, estão pregando sobre coisas que não são necessárias. A escatologia, se fosse para ser pregada, não era tão difícil de entender.
Cristo faz ir de pregar o evangelho. Eu tenho que pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ressuscitou, que Jesus veio e nos salvou, nos conectou com Deus e Ele vai vir nos buscar. É isso que importa pregar nas igrejas. Dizer que o Espírito Santo gera mudança. É dizer que nós somos errados. Todo dia nós erramos. Não existe um ser humano na face da terra perfeito. O único que veio e mandou foi Cristo. Aí eu te pergunto. Por falar essas coisas, hoje somos cancelados. São intolerantes com a igreja por pregar a verdade. Eu acredito que é a verdade, Daniel. Assim como as pessoas que são do candomblé, da umbanda, do batuque, elas acreditam que aquilo que elas estão vivendo é certo também. Entende? Assim como as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não acreditam em Deus, elas acham que isso é certo também. Mas eu fico com o meu evangelho porque eu acredito que isso é a verdade. Porque Cristo, ele é a verdade. E ele nos alertou sobre esses tempos que chegariam, essas falsas doutrinas, esses falsos profetas, esses falsos doutores, que na verdade não entendem nada. Só sabem dizer CPF e dizer que Deus vai te dar a vitória. Deus, ele vai te dar a vitória, mas não é aqui, é no final. Paulo não buscava status. A recompensa de Paulo foi a cabeça ser arrancada. Quem quer esse tipo de recompensa? Quem quer sofrer esse mártir por nome de Cristo? Ninguém mais quer ser perseguido pelo nome de Cristo. Se eles soubessem o que é servir o verdadeiro evangelho, se eles soubessem o que é realmente ter um encontro com Cristo, nós somos transformados através disso. A gente vê um monte de igreja, várias, Adventista, Batista, Church, várias, Assembleia, várias, a Reviver, a Sara Nossa Terra, várias igrejas. E o que nos diferencia do mundo, Daniel? O que nos diferencia de lá? Se cada povo tem a sua marca. Todo mundo tem uma identidade. Todo mundo tem algo que segue. Nós que seguimos a Cristo. Se nós se misturar com o mundo, o que nós vamos ser? Que diferença nós vamos ser? Se nós se misturar e andar como o mundo. Ser só mais um. Vai ser o mundo. Vamos ser igual ao mundo. Vai ser igual. Se nós estiver ali dentro da igreja ali. Ah, mas... Olha só. Tu lembrar das práticas que tu fazia. Tu sentir saudade disso. Isso também é pecado. Uhum. Só o fato de lembrar, né? Só o fato de lembrar e sentir saudade. Mesmo não tendo cometido. De onde Deus te tirou. Tu tem que não possa lembrar. Tu olha pra trás e diz, Deus me tirou de lá. Uhum. O que Deus fala lá pro paralítico no tanque de Betesda? Pega a tua maca e vai. Levanta, pega teu leito e vai. Não. Por que leva o teu leito? Pra não esquecer de onde Deus tirou. A mesma coisa é com nós olhando pra trás lá e vendo assim, Deus me tirou de lá, eu não quero voltar pra lá. Eu dou glórias a Deus porque ele me tirou de lá. Agora, quando eu olho e tenho saudade, tanto faz como tanto fez, a idolatria tá dentro de ti. Aquilo tá dentro de ti, ainda tu não te libertou totalmente. E hoje em dia, dentro das igrejas, tu tem algo que te remete ao teu passado. A adoração a Deus é algo que pode ser feita de várias formas. Mas a gente tem dentro da igreja algo que parece com um baile funk, que parece com um baile, que parece com um boteco. A casa de Deus é santidade. Ela tem que ser diferente. Esse dia eu passei na frente de uma igreja e não sabia se era um mercado. E, pelo amor de Deus, eu não sabia se era um mercado. Tinha carrinhos de compra na frente da igreja. Eu falei, mas que é isso, cara? É um mercado? O que é? Ah, eu vou comprar 10% de glória, eu vou comprar 5% de unção. Ah, me vê aí, ô, da padaria, por favor, aí, 3 quilos de glória aí, por favor. Pelo amor de Deus, cara, que é isso? Eles estão invertendo todos os valores. Ei, não se esqueça que o evangelho é o evangelho. O evangelho, ele dá na tua cara e diz que tu tá errado. Uhum. Tu vai ficar brabo? Vai. Mas depois que descer, tu vai ver se eu realmente estava errado. Quem nunca apanhou da mãe aí e achou que estava certo, depois que apanhou, acalmou. Pior que eu patifei mesmo, né? Eu rateei. Eu errei. Mãe, desculpa, eu errei. Depois da surra. Pegando essa linha de raciocínio do Bruno ali, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ali, versículo 4, que ele diz assim, ó, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências,
amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmão, o que Paulo aqui está instruindo a Timóteo? Aqui ele está instruindo Timóteo. Antes ele diz ali para Timóteo que Timóteo deve pregar, né? Incessantemente deve exercer o ministério dele da pregação ali como evangelista, deve pregar, exortar, né? Ele diz ali, ó, que tem que exortar, que tem que pregar com toda a longanimidade e doutrina, então tem que ser baseado na palavra, né? E o que ele diz embaixo, que é o que a gente leu? Ele diz que virá um tempo, que seria os finais dos tempos, né? Conforme vai se aproximando, virá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E isso acontece nos dias de hoje, né? As pessoas, elas não querem mais saber da sã doutrina. O que é a sã doutrina, Daniel? Isso que o Bruno estava falando. A sã doutrina é: não pode roubar, não pode furtar, não pode adulterar, não existe homem com homem, mulher com mulher, né? Deus fez o homem para casar com a mulher e a mulher para casar com o homem, ter relações com o homem e se reproduzirem. Isso é o curso natural das coisas, do que Deus fez, né? Eu não posso enganar, não posso ficar mentindo. Isso é a sã doutrina. E as pessoas, elas não querem mais ouvir a sã doutrina. É o que a Bíblia diz. Elas não suportarão essa doutrina. Vai coçar o ouvido delas. É como se vai ouvir isso e vai começar a coçar o ouvido. Eu não quero escutar isso. Então eu vou procurar para mim, eu vou eleger para mim mestres, doutores, né, professores, melhor dizendo aqui, traduzindo para a nossa linguagem formal, né, pastores, pregadores, conforme o meu próprio interesse. E volta no assunto daquele que a gente falou, é exatamente isso. As pessoas hoje, elas não escolhem, elas não falam assim, ó, Senhor, que igreja eu vou? Qual igreja fala da sã doutrina? Qual igreja prega o verdadeiro evangelho? Não, elas olham e falam, qual igreja prega sobre que eu posso beber, eu posso me drogar, eu posso me prostituir, eu posso, né, ser um homossexual. Qual igreja prega a favor disso? Ela prega sobre isso, então eu vou lá nela. Porque estão elegendo para si mesmos doutores e mestres de acordo com os seus próprios desejos, com as suas próprias concupiscências. Não é o Daniel que está falando isso, não é o Bruno, é a Bíblia que diz isso. Que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Coçariam os ouvidos delas ali ao escutar essa doutrina. Eu não aguento mais. Não pode roubar, Deus o livre. Eu vou até sair dessa igreja que eu não quero ficar escutando isso. Então procura igrejas que falam sobre mestres, né, professores na internet, aonde quer que seja, que diz que roubar é certo, que diz que não, tu pode roubar, Deus te perdoa, tudo tranquilo, pode continuar roubando aí, pegando tua propina, fazendo o que tu quiser, que é tudo tranquilo. Então, a igreja, irmãos, a verdadeira igreja de Cristo é uma igreja pura, ela é uma igreja santa, ela é uma igreja que não se corrompe com o mundo. Pelo contrário, né, Bruno, ela leva a luz para o mundo, né? Ela vai até o mundo e purifica o mundo. A própria palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que isso significa, né? Que a gente, como cristão, tem que ir ao mundo, levar a luz no mundo onde só tem escuridão. A gente tem que ir lá levar a luz, levar a glória de Deus, a palavra de Deus, que é a luz, né? A gente tem que ir lá com o sal purificar aqueles que estão impuros, né? Levar a cura para aqueles que estão enfermos, levar a libertação para aqueles que estão cativos nas garras de Satanás e nem sabem que estão presos. Às vezes nem imaginam que estão soltaço, que estão bem tranquilo, mas na verdade estão ali vivendo uma vida presa, né? É como se estivesse em prisão no regime semiaberto ali. É. Pode ir, vai, mas eu tô de olho em ti. Tu é meu, né? Não passa daquilo ali. Pegando ali uma que tu falou sobre não roubar. E eu vou pegar muito crente, agora eu vou pegar muito cristão. Vou pegar mesmo agora. Às vezes a gente olha assim, ó, e Deus me exortou fortemente nisso. As coisas estão dando errado. O que está acontecendo? Que porta é essa? Senhor, me mostra. O que está acontecendo? Hoje nós temos umas coisinhas chamadas IPTV. Os aplicativos. De acordo com a lei humana, a lei dos homens, pirataria é crime. Pirataria é roubar. De acordo com a lei de Deus, roubar é pecado. Então essas pessoas que assinam programa pirata, e isso até tu uma vez comentou comigo também,
sobre os produtos piratas, Falsificados, né? falsificado. Vou comprar porque é mais barato, não tem condição. Uma coisa é uma coisa. Mas agora você tem condições de pagar, não pagar. Você está usando pirataria, você está roubando. E isso é pecado. E esse pecado você se arrepende? Você pede perdão para Deus, é aquele pecadinho que tu leva junto ali de estimação, O pecadinho na coleirinha. na coleirinha. E aí, como é que fica? Como é que faz? É coisas pequenas que o diabo usa para atrasar a vida do cristão. E a gente não percebe por quê? Porque a comunicação com Deus já está distante. Nós estamos indo na igreja. Eu sinto aquela presença. Ah, sinto algo tão bom. Mas será que tu está sentindo, não é? Porque o irmão está buscando muito mais e a graça está caindo sobre ele, está se espalhando um pouquinho para o teu lado? Porque o ambiente está tão cheio que todos estão sentindo a graça de Deus. Não tem como a gente confundir as coisas. E se a gente for olhar ali, a gente parar para olhar ali a carta de 1 Coríntios, onde Paulo fala ali no versículo 5. Geralmente, houve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se vê, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos se entristece por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. É que Paulo está dizendo. Tinha pecado dentro da igreja que aos olhos das pessoas que não eram da igreja era bem visto. Pessoas tendo relações sexuais com mulher do pai. E nem se entristeciam com isso. E Paulo exorta, e Paulo diz que eles estão errados. Isso dentro da igreja mesmo. Hoje dentro da igreja tem muito pecado encoberto sendo aceito, porque a espiritualidade está morrendo, Daniel. A busca espiritual está morrendo. E através disso está se abrindo um monte de igreja de aceitação. Porque é onde o dízimo se tornou mais importante, aonde nós cultuarmos entre nós se tornou mais importante, e as almas lá fora padecem, porque a sã doutrina não é mais pregada. Porque a verdade não é mais pregada, porque não há mais confronto. Sem confronto não há mudança. Novamente, é muito fácil abrir igreja. É muito fácil. E o Rio Grande do Sul é considerado cemitério de igrejas. Abre igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja. Dá 2, 3 meses, tá fechando. Fecha. Só que eu digo assim, ó. A nossa igreja agora está fazendo 100 anos. É enraizada. Veio fruto de um avivamento que aconteceu lá na Rua Azusa, lá. E aconteceu com o quê? Através de busca e muita oração. Mas ninguém quer mais, Daniel. Ninguém quer mais Bíblia. As pessoas querem louvores, só querem louvar. Não que seja errado o louvor, Não mas precisa louvar. a palavra ela é essencial, é a que A palavra é dita, essencial. né? A palavra é lâmpada para os nossos pés, não? É? Exatamente. Luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. As pessoas querem assim, ó, deixa eu me expressar melhor. As pessoas elas querem ir pro culto buscar status. Porque eu canto melhor, eu canto bem, porque eu toco melhor, eu tenho uma pregação muito eloquente. Só que quando eu falo de eu. Falo eu, eu falo eu, eu falo eu. E a liturgia tá matando o culto. A liturgia, ela mata. Ah, tem que ter ordem e decência. Tem. Mas a liturgia mata o culto. Mata o culto. Mata o culto. Quando você deixa Deus tomar a direção da própria casa dele, nós vemos maravilhas. Não é porque hoje nós fizemos um pouco diferente que está errado. Não é porque hoje a palavra entrou mais cedo, nós fizemos errado. Não é porque entrou um pouquinho mais tarde, entrou errado. Mas se Deus está falando na boca do irmão, quem sou eu para cancelar? Então, lá fora tem igrejas falsas que estão aceitando tudo e a todos, que estão dizendo que permanece como tá, fica como tá, e as igrejas estão matando com a liturgia. Porque não pode passar disso, porque tem que ser isso, porque tem que ser muito regradinho, porque se o irmão tá falando, agora tá caindo, sei. O que está acontecendo com as igrejas? O que está acontecendo? Que a gente é ensinado a sempre ter aquela 1h30.
É doutrinado. Se passa 10 minutos, a gente vai ficar preocupado. Mas já passou 10 minutos. A gente tem aquela ânsia de ir embora da igreja. A gente tem aquela ânsia de acabar o culto logo. Já chega, às vezes, com vontade de ir embora, né? Já chega com vontade Já de ir chega embora. pensando, tomara que hoje não demore muito, que eu tô louco pra ir pra casa. Nem vai. Nem Vou dizer vai, esse nem pensamento, vai. Nem vai. Vai, irmão! Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, Vamos à à casa do Senhor. Agora, se tu vai na casa de Deus sem alegria, sem vontade, sem... eu vou na casa de Deus, isso eu falo muito lá na igreja, né? Vou na igreja só por ir na igreja. Porque eu tenho que arcar com meus compromissos. Tu não vai na igreja só para arcar com teus compromissos. Tu tá indo na casa de Deus. Tu não tá indo num lugar qualquer. Tu tá indo na casa de Deus, prestar um culto a Ele e se alimentar da palavra dele. Tu não tá indo fazer qualquer coisa. Não é porque hoje tu tá escalado na portaria da igreja, ou é tu que vai pregar, ou é tu que vai cantar, ou é tu que vai tirar a oferta, é tu que vai fazer qualquer coisa na igreja. É tu que cuida do culto X. Não é por isso que tu tá indo. Tu tá indo por causa... que tu tá indo cultuar o nome do Senhor, né? E muitas pessoas acabam errando. Mas eu vou na igreja. Vou na igreja de segunda a segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, terça... Durante o ano inteiro. Faz 40 anos que eu vou na igreja assim. E olha, minha vida nossa, nada dá certo e tudo dá errado. E parece que Deus não me escuta. Mas tu tá indo com a intenção errada. Isso eu vi eu me esqueci o nome da irmã agora pregando. Eu vi no YouTube até ela fazendo a pregação sobre isso, falando sobre a intenção. A intenção. Tu tá buscando a Deus, mas qual é a tua intenção? Né? Tu tá fazendo a busca ali por Deus, mas tu tá buscando qual é a intenção? Às vezes a gente busca Deus como... E Deus sabe, né? Isso que... Às vezes a gente fala, né? Não, Deus sabe. É claro que Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o que tu tá fazendo. E às vezes tu tá buscando a Deus... E isso aqui fica de adendo pra quem tá assistindo. Às vezes tu tá buscando a Deus achando que Deus é uma recompensa só. Eu vou buscar Deus. Eu vou na igreja de segunda a segunda. Eu vou fazer X, Y, Z. Eu vou ir buscar. Só que é pra... Eu quero tal coisa de Deus. Aí Deus te concede aquela tal coisa e tu... Deus não é ponto de barganha. Não é. Eu vou jejuar 3 dias e vou ganhar tal coisa. Quero que me pague 10 mil. Deus não é isso. Olha só, deixa eu dizer pra você. Deus ele não tem problema nenhum de te abençoar. Não tem. O problema é que nós somos ingratos quando recebemos de umas coisas e vamos embora. E Deus prefere não te dar do que te perder. Me diz uma coisa, você daria pro seu filho um carro que tu saberia que ele ia se matar? Tu deixaria teu filho ir por um caminho que tu sabe que ele vai se perder? O que tu fala pro teu filho quando ele é noite? Meu filho, não vai que tá perigoso. Meu filho, não volta tarde dessa festa porque, a mãe fica preocupada. A mesma coisa é Deus. Deus, ele não deixa tu seguir por um caminho que ele sabe que vai te perder. Deus, ele não te dá algo que tu vai sair da presença dele. Assim é Deus. Mas agora quando tu tem os olhos voltados para Deus, ele pode te dar o que for, que ele sabe que tu não vai sair da presença dele. Ele disse, olha, Jó, tem um louvor que disse ontem, eu ainda falei pra minha mãe, esse louvor tá errado. Mas como? Nunca vi o justo sem resposta ficar no sofrimento. Então, Jó, pelo amor de Deus, cara. E Jó era o quê? Jó não era justo. Jó era o homem mais justo que tinha. Perdeu a família, perdeu tudo. E não era justo? Ficou no sofrimento? Ficou no sofrimento. Mas Deus restituiu tudo. Então a gente tem que cuidar muitas coisas. Aí a gente para pra ver assim, que hoje em dia, dentro da igreja, tem os clubes. É os clubinhos. E digo, igreja. A igreja mata a igreja. Por quê? Porque se a igreja tem culto tal, a igreja se divide. É sempre os mais velhos nos cultos públicos ou de ensinamento. Geralmente as irmãs nos cultos das irmãs. Os jovens dos jovens. A igreja não abraça a igreja. Se divide, né? Tu vê os jovens, e pelo amor de Deus, cara, isso me irrita profundamente. Tu vê os jovens ali, tu vê sempre um pouco de gente. A igreja não abraça. Os jovens, a igreja não abraça. E quando o jovem tá lá na rua, quando o jovem vai para outro lugar, a igreja quer fazer o quê? Pior ainda, eles querem abraçar, mas quando estavam ali não abraçavam.
Quando estavam ali louvando, pregando, não abraçam, não abraçavam. E esses jovens amanhã vão ser aqueles jovens que vão o quê? Pastorear os teus filhos, pastorear os teus netos. E aquele jovem que era para você abraçar e incentivar ele a continuar, não tirava o teu tempo para ir lá apoiar, para servir a Deus. Vamos lá apoiar os jovens, vamos estar lá servindo a Deus, vamos lá apoiar os adolescentes, vamos lá apoiar as irmãs, vamos estar nos cultos de domingo, porque a nossa doutrina é: eu estou cansado, eu vou ficar em casa. A nossa doutrina é: eu trabalhei demais e eu estou cansado. A nossa doutrina é que, eu estou cansado, eu não vou na igreja hoje. Qualquer desculpa é desculpa para não ir na igreja. Qualquer desculpa. Eu acho que devia começar a perseguição mesmo. Não, porque o povo é difícil. Quando diz que tu não pode fazer, é aí que tu quer fazer. E quando dá pra fazer, aí não quer fazer. Aí não quer fazer. A liberdade que nós temos já era pra esse Brasil estar pegando fogo há muito tempo. Já era pra estar pegando fogo há muito tempo. Mas a comodidade, o comodismo, chegou e invadiu essa igreja. Aonde que quase tudo é impossível fazer. Se tu convidar alguém para evangelizar, hoje é difícil, é poucos. É pouco. Se tu convidar alguém, vai dizer: vamos dizer para aquele cara de Jesus amanhã. Ele: mas será? E eu falo para o Daniel, quase apanhou lá no Uruguai, lá. Entende? Irmão, não importa nessa terra nada que tu passe por pregar a verdade. Não importa a perseguição, não importa. A recompensa no final é linda. A coroa, o galardão é lindo. Porque Cristo, quando Ele prometeu, Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Aí eu digo para você assim, de novo, não tenha medo do homem que mata o corpo. Não tenha medo do homem que fere o teu corpo, mas tenha medo de Deus, que mata o corpo e fere a alma. Acho que, se não me engano, é assim que está escrito. Não estou dizendo isso para você ter medo de Deus, Daniel. Não é para ter medo de Deus. É para ter o temor. E saber que esse Deus não se brinca. Eu vejo muitos videozinhos, TikTok, essas coisas. Eu fico abismado, cara. Quão banalizam o evangelho. Estão banalizando o evangelho com aqueles vídeos ridículos. Ridículo aqueles vídeos. Estão banalizando o evangelho. Estão tornando o evangelho uma coisa como é que fala? Não é gracejo, é uma coisa de comédia. Sim. O evangelho não é comédia, o evangelho vem de muito sangue derramado, os mártires que foram feitos, cristãos sendo queimados vivos por Nero em Roma, pessoas sendo jogadas no Coliseu, sendo comida por leões, crianças, para vir esses palhaços ficar fazendo brincadeira com o nome de Cristo, brincadeira com esses mártires. Ai, mas é só uma brincadeirinha, uma dança. Não é, o evangelho não é brinquedo. O evangelho não é comédia. O evangelho é sangue derramado. O evangelho foi feito através de muito sangue. E o ápice do evangelho foi a crucificação de Cristo. Foi o sangue precioso de Cristo que foi derramado. Para pessoas estar fazendo brincadeiras hoje. As pessoas se intitulando profeta. Me diz aonde que tu vê Elias dizendo: eu sou profeta de Deus. Porque eu faço e aconteço. Aonde que tu viu Eliseu dizendo? Porque eu sou profeta de Deus. Se auto-intitulando, né? Davi, meu Deus do céu, Daniel. Davi. Ai de mim tocar no ungido de Deus. E Saul já havia sido rejeitado. E mesmo assim, ai de mim. E ele continuou e foi firme na palavra dele até o final, né? E hoje a gente vê esse evangelho aí, as pessoas brincando com o evangelho. Fazendo piada com Deus. Acho que tudo é brincadeira, né? Acho que tudo é brincadeira. E pegando esse gancho do Bruno, eu quero ler uma palavra com vocês aqui que me veio antes, quando ele falou de falsos profetas, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24. Jesus ele vem dizendo, né, que no final dos tempos ali, né, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E um pouco mais lá embaixo ele diz: e então surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Coloca um adendo aqui, né? Um aviso, melhor dizendo. Cuidado com falsos profetas. O que o Bruno falou aqui, aquela hora,
É muito verídico. É fácil alguém chegar pra você e começar a falar. Deus tá vendo o teu sofrimento, tuas lágrimas, Ele tá colhendo tuas lágrimas, Ele tá vendo o deserto que tu tá passando, tu vai ter vitória semana que vem ao meio-dia, e tu vai lá, glória a Deus, aleluia, e chora, e Deus vai me dar vitória, e chega semana que vem, quarta-feira, meio-dia, e nada acontece. Então assim, ó, cuidado. Cuidado, tá virando moda, né? A gente tá vendo na internet, tá virando moda ser profeta. Tá. Tá virando moda, tá surgindo um profeta em cada esquina. Cuidado, a Bíblia, o próprio Cristo, ele avisou sobre isso. E Cuidado, profeta não pede dinheiro. cuidado, cuidado. Se a gente for ver o que é o verdadeiro profeta, não tem nada a ver com esses profetas que se auto-intitulam profetas. Eu sou o profeta X, eu sou o profeta Y. Não, eu sou o profeta, né? Eu tenho a minha igreja é a igreja da profecia. A minha igreja não tem palavra, a minha igreja só tem profecia. Irmãos, cuidado. Cuidado, cuidado com os falsos profetas. É muito fácil tu ir numa igreja, ir num lugar, ouvir alguém até ti e começar a profetizar coisas genéricas. Quando Deus fala no íntimo e do profundo, do que tu sabe, somente tu e Deus. E a própria Bíblia diz: provai as profecias, provai. Não é porque alguém profetizou que tu vai acreditar, né? A gente até brinca, às vezes tem os profetas casamenteiros, né? Que chega, não, tu vai casar com fulano. E aí chega e nada acontece, daqui a pouco vem a mesma pessoa, não. Deus disse que não era com fulano, agora é com o fulano que tu vai casar. Então assim, ó, imagina se alguém chega pra ti e fala: Deus mandou tu casar com fulano. Como é que tu não vai colocar à prova isso? Não é o Daniel que tá falando, a própria Bíblia diz isso aí, até o nosso próprio pastor, eu não sabia disso. O próprio pastor, nosso pastor ali, distrital, ele pregou sobre isso. E verdade, faz muito sentido o que a Bíblia diz. A gente tem que provar as profecias. Provai os espíritos, provai as profecias. O profeta falou, prova a profecia. Pra ver se realmente é profeta. E o que o Bruno falou ali realmente é. Como é que tu conhece realmente um profeta? Tu não vê Elias se intitulando eu sou profeta. Tu não vê Eliseu se intitulando eu sou profeta. Mas as pessoas reconheciam eles como profetas. Por causa do quê? Por causa das obras, por causa dos frutos. Então, a gente, por todo lugar que a gente passa, a gente deixa um rastro. A gente não é invisível, né? Passei por aqui, eu deixei um rastro. E esse rastro que eu deixei vai dizer se eu sou um homem de Deus, se eu não sou um homem de Deus, se eu sou alguém íntegro, se eu sou alguém reto, ou se eu sou alguém perverso, idólatra. Então, é o meu rastro, é as minhas obras, é os meus frutos. Porque a Bíblia diz que não tem como uma árvore boa dar frutos ruins. E não tem como uma árvore ruim dar frutos bons. Então, a gente conhece quem é de Deus pelos frutos. É pelos frutos que a gente conhece. Então, quando alguém vir, né, eu tô falando isso porque realmente isso tá acontecendo, tá crescendo de uma forma exponencial, chega a ser vergonhoso. Eu tava vendo ontem no Instagram, chega a ser vergonhoso. Tem páginas no Instagram que só postam isso como uma forma de vergonha, expondo mesmo que não é de Deus, que aquilo é vergonhoso. E as pessoas riam, dão risada. Só que a questão é, muita gente acredita. Tu vai ver as igrejas, quando esses profetas vão, as igrejas estão lotadas, as pessoas choram. Irmãos, é só ter um pingo de noção. Começa a olhar, às vezes não precisa nem conhecer a palavra. É só o fato de olhar. Eu tava mostrando pra minha esposa, ela veio me mostrar um tempo atrás, ela tava me mostrando ali. Amor, olha esse cara, olha esse homem aqui, né, profetizando e tal, e as pessoas chorando e caindo e não sei o quê. E aí tá, fui olhar, comecei a analisar, já reparei algo estranho, né? Não tava condizendo ali com a palavra, mas beleza, tava meio estranho. Daqui a pouco, ele profetizou sobre algo do endereço X, e adivinhando o CPF, adivinhando o endereço, e o cara... Aqui, ó, apavorado, eu olhava pra câmera e olhava pra ele e tipo, não é isso. E ele desenrolando, daqui a pouco ele puxou o microfone e falou algo pro cara e voltou e a câmera ali filmando. Então, tá virando um teatro. Tá virando, é como se fosse cenas de filmes.
tá virando. Então, a gente tem que estar muito atento, irmãos. Tá se propagando demais, né? Essa questão de falsos profetas nas igrejas. A gente tem que cuidar muito. Tá virando modinha ser profeta. Ser profeta tem um alto preço. Profeta não é tu que escolhe ser profeta. Deus te escolhe como profeta. Ele te separa como profeta. Não é bem assim. E tem requisitos. E tem requisitos. Não é bem assim, entendeu? E um profeta de Deus é algo que Deus concede algo muito grande para os profetas. Só que da mesma maneira que ele concede algo muito grande para os profetas, ele cobra muito grande dos profetas. Nível de intimidade gigante, porque o profeta escuta a voz de Deus. O profeta nada mais é do que o porta-voz de Deus aqui na terra. Deus mandou falar que vai cair fogo, ele vai cair fogo. E não só isso, como a gente vê também dando exemplo de Elias, né? Que não entrando nesse assunto porque não é esse assunto que a gente né? Mas só para dar um adendo. Mas só para dar um adendo. Elias tinha um nível tão grande de intimidade com Deus que Deus não mandou ele orar e cair fogo do céu. Deus não mandou, ele orou, ele profetizou sobre aquilo e Deus assinou embaixo. Não quer dizer que a gente vai sair falando e Deus vai assinar embaixo do que a gente fala, não. Mas Elias tinha um nível de intimidade tão grande com Deus, que ele falou e Deus assinou embaixo. Porque ele sabia que aquilo ali também condizia com a vontade de Deus. Ele viu a necessidade. Ele estava defendendo o nome de Deus. Ele viu que o povo estava se desviando por um caminho totalmente errado, totalmente na idolatria. Então ele viu aquilo, ele reconheceu aquilo, olhando pelos olhos de Deus, pelos olhos, né, do Senhor, profetizou, Deus assinou embaixo, caiu fogo. Ele falou que orou e não vai chover, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Então, só para vocês entenderem o que é um profeta. O profeta não é aquele que fica adivinhando CPF, teu CPF número tal, tu mora no endereço tal, tu não sei o que, tu chora de madrugada. Isso não é ser profeta. Eu sinto muito ele informar os irmãos, mas não é profeta. Pra ti que tá nos assistindo aqui, isso aí não é ser profeta. Então, a Bíblia diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Tá faltando pra nós, pra todos, pra grande maioria, mais leitura da palavra de Deus. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece a verdade e menos enganado nós somos. Cristo falou, cuidado para que nenhum homem, né, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome. Então a gente tem que estar atento. Se Jesus avisou é porque nos finais dos tempos isso iria acontecer. E pegando o gancho ali, Daniel, que tu falou das adivinhações, tudo, teve uma vez que eu vi num programa que isso é só para os irmãos entender como funciona a maracutaia. Eles fizeram uma tenda lá de previsão do futuro. Vai prever, vai fazer a leitura da tua vida lá. Aí tava o cara lá com turbante, com tudo. Aí tinha a tenda lá, só que no comecinho ele tinha que botar teu nome, todo teu nome. Eles iam lá, pesquisavam a vida da pessoa, passavam pro adivinhador ali. E o adivinhador vinha. E as pessoas choravam, achando que é. Aí ele tá falando mentira? Não, mas ele investigou toda a vida da pessoa. E depois que tu já falou que aconteceu, tu falar que vai acontecer alguma coisa, a pessoa vai acreditar. Tu falar isso pra vocês que não ouvem a voz de Deus. Olha, eu espero que vocês se convertam. Eu espero que vocês voltem pros caminhos. Porque você lançar uma palavra de esperança que Deus não soltou para uma pessoa que tá ferida, que tá esperando, e Deus não mandou falar, e tu tá falando, o acerto de contas vai ser muito grave. Porque tem pessoas feridas dentro da igreja buscando uma esperança. E falsos profetas falando aquilo que não tem que falar. Prometendo casa, prometendo carro, e dizendo que Deus vai dar. Deus não é baú da felicidade, o que é isso? Nós, se num carnezinho com Deus ali, vai pagando a mensalidade para receber. Jesus Cristo não veio morrer na cruz para te achar que vai fazer barganha com Deus. Senão Caim tinha barganhado com Deus. Bah, Deus, matei Abel, mas como é que a gente pode resolver isso aí? Como é que a gente resolve isso? Será que eu oro jejum um mês inteiro aí a gente estamos certo? Deus não é barganha, não. Você está entendendo tudo muito errado. O evangelho é servir a Deus. O que diz lá nos Salmos lá? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, ou em algumas traduções, nada me faltará. Do original da Torá, é de nada tenho falta. Está dizendo que Deus é o teu pastor e de nada tu tem falta. Deus ele vai suprir o que tu precisar durante a caminhada. E no momento que tu entender isso, Deus começa a acrescentar o resto. Quando a gente começa a buscar as coisas do reino, falsos profetas não se criam no meio.
Igreja, desperta, acorda, busca. Porque quando entrar um falso profeta, vocês vão perceber na hora. O Espírito Santo vai inquietar. Vocês vão saber. Nós passamos uma experiência uma vez, eu, o irmão Daniel, o irmão Jonas também. Nós estávamos num determinado local. E ele, falando. E um homem que era muito usado por Deus. Sim. Não sei como chegou naquele final ali. Não sei o que aconteceu. E ele falou que quem não dá o dízimo... Não, como é que foi que ele falou? Que não oferta. Eu repreendo o devorador no nome de Jesus. Mas... Aí eu fiquei comigo, né? Mas o devorador é um anjo a serviço de Deus. Eu repreendo no nome de Jesus. Tá. Aí começou a falou um negócio que daqui a pouco foi nós três, eu, o Daniel e o João. Abrimos a Bíblia no mesmo tempo. Eu não me recordo o que era que ele falou. Eu também não me lembro que ele falou uma coisa que foi tão absurda, eu olhei. Foi mas nós se olhamos e ele, não, isso aqui não tá na Bíblia. Sim. E o comentário, isso não é pra nós aparecer. Não é pra dizer que nós somos santão, não. Mas é pra que a gente busca ter o conhecimento, pra não sermos enganados. E a gente viu naquela parte ali que a metade da igreja estava sendo enganada. A metade não, mas praticamente Quase todas, todos, né? Tava sendo enganada. Só que daí houve um comentário atrás. Mas quem são esses? Aí... acho que ele quer vender a buzina, vou lhe perguntar quanto. Aí nós perguntamos pra ele, né? Se olhamos, aí houve um cochicho atrás dizendo... Quem são eles que abriram a Bíblia ali, estão olhando ali? Não, isso é da igreja tal. Mas porque o nosso pastor nos ensina a buscar, a ler, para não ser enganado. E se a gente não fizer isso, nós vamos ser enganados muito fácil. Barbada demais. A mulher lá com o espírito de adivinhação que vinha seguindo Paulo, o que ela vinha dizendo? Era tudo verdade, Paulo era o homem de Deus. Ela vinha dizendo o que era verdade. Mas nem por isso ela era uma pessoa que estava seguindo a Deus. Adivinhação é pecado. É pecado. Não existe, eu vou prever o teu futuro. Não existe isso. Espírito isso é de pecado. adivinho. É pecado. É pecado, é pecado. É pecado. E o diabo também sabe o que vai acontecer, irmãos. Ele não é onipotente, ele não é onisciente, não é. Mas ele sonda. Ele vê a movimentação no espiritual. Ele sabe. Porque ele tenta adivinhar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Aí voltando um pouco pro nosso assunto ali, a gente saiu um pouco do nosso foco ali, dizendo, irmãos, é fácil criar um ambiente onde eu posso tocar no irmão. É fácil, não é difícil. Eu criar um ambiente onde eu posso falar algo pro irmão que eu vou fazer o irmão chorar. E os irmãos vão me entender aonde eu quero chegar. Porque todos nós passamos dificuldade. Eu estou passando uma dificuldade. Daniel deve estar passando alguma prova. Todos nós passamos provas. A minha mãe está passando prova há muito tempo, cara. Isso que é uma mulher que serve a Deus há 30 anos. Os irmãos vão pegar muito bem, eu posso botar um fundinho e chegar assim, meus irmãos, tenha fé. Deus é contigo. Até o fim dessa luta. Deus está me dizendo que tem um pai e uma mãe aqui que estão chorando por um filho que não está na presença de Deus. Papai, toca nele. Deus está me dizendo que está fechando a sepultura de alguém aqui hoje. Ei, varão, tu aí que está com capacete de moto, Deus está fechando a sepultura hoje. Deus está me dizendo que alguém aqui tem uma causa trabalhista. Levanta a mão que eu quero orar por ti. Aí vai lá todo mundo tem uma causa trabalhista, pelo amor de Deus. Cara, o que eu quero dizer para vocês é que é fácil induzir, é fácil enganar. Nós somos enganados muito fáceis. Mas quando a gente procura se firmar com isso aqui, ele pode dizer assim, levanta a mão na cara dura e diz, mas irmão, é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa assim, nem processo eu tenho na justiça. Eu vi uma vez, foi tu que falou do dente, né? Do dente. Meu Deus, mas agora eu fui numa igreja. E eu tava desviado, eu não tava na igreja. Minha mãe me convidou, eu fui, Daniel. E eu me assentei lá na frente, lá. Lá na frente. E a irmã, uma irmã gigante, a irmã pregando. E ela não conseguia ficar muito tempo de pé, ela se escorava no altar assim. E chegou no final, ela começou a entregar, falar algo. E eu falei, agora ela vai vir aqui pra mim, vai dizer que Deus me ama, que Deus me cura, que Deus quer que eu volte.
Enfim, vai entregar aquele padrão todo de mensagem. Eu fiquei ali, né? Só esperando. Quando eu terminei de pensar, ela fixou o olhar em mim. Ela me olhou dentro do olho e disse assim: pois é tu, né? E apontou na minha cara: é tu, né? Pois esses dias tu te livrou de um acidente que nem tu sabe como tu passou. Aí era Deus que estava no controle. Não foi tu, era Deus. Eu nunca tinha visto aquela irmã na minha vida. Eu nunca tinha visto aquela irmã na minha vida. E algumas semanas atrás eu tinha passado por um... Se eu batesse o carro, eu ia matar o cara. A criança que estava comigo ia se machucar. Ia ser algo horrível, não ia ser algo bonito. E eu passei entre o carro e um poste. Eu não sei como que eu passei por ali. Na hora do susto, eu fechei os olhos, virei o volante para cá, para lá. Quando fui ver, eu passei. E ali, na minha cabeça, eu achava que a irmã já ia começar com a baboseira de novo. E realmente a irmã era alguém usado por Deus. Deus de verdade, né? De verdade, ali eu tomei um tapa na cara. De verdade. Porque quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para falar que é ou não é? E eu ainda estava fora da igreja, não tinha intimidade nenhuma com a Bíblia. Nenhuma intimidade. E ali Deus falou comigo. E agora, irmãos, agora que nós temos essa pedrada aqui, quando a gente busca, quando a gente entende, o que eu quero dizer para os irmãos é que não deixe os falsos profetas enganarem. Porque ele vai para o inferno, se não se arrepender, e vai levar vocês tudo junto. E o inferno não é brincadeira, é um lugar horrível. Deus fala que se o teu braço direito te faz pecar, arranque o jogue fora. Vale mais a pena perder um membro que ser lançado no inferno. Ele não está dizendo que é para ti se mutilar, mas a veemência que ele usa para dizer que o inferno é um lugar tão ruim que seja para arrancar um membro do corpo do que para o inferno. O inferno é um lugar onde a presença de Deus não existe lá. É um lugar onde tem mais clamor e pedido de perdão. É lá. Mas o tempo de se arrepender é aqui. Se a igreja começa a dizer que tudo é liberado e que tudo pode, sai de lá. Sai de lá, porque não é o lugar onde você tem que estar. Mas a igreja que te confronta, que diz que está errado e tem que mudar, pode crer, continua ali. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque o evangelho, de novo, não é um evangelho de aceitação. Mas ele te aceita como você está, mas gera mudança. E a igreja que prega aqui, vem como tu está, continue. Ah, eu sou homossexual, posso continuar assim. Olha, Deus, ele te recebe. Mas essa prática, Deus abomina. Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Deus ama, Deus nos ama. Senão Jesus Cristo não tinha vindo, morrendo por nós. Mas agora quando a gente quer ficar agarrado ao nosso pecadinho de estimação, a gente procura um lugar que nos aceita. E o lugar que diz assim, ó, tu está errado, tem que mudar. Se realmente tu quiser servir o evangelho, não é por força e nem por obrigação. Nem por violência. Nem por violência. Quer seguir o evangelho, tá aqui. Tem um monte de igreja aí, mas a igreja que te diz assim, ó, vem que nós te aceitamos do jeito que tu é, e permanece, dá o dízimo, continue indo, que o final vai ser muito triste. E depois o arrependimento vai ser grande, mas não vai haver mais tempo, porque o inferno não é brinquedo. E com Deus não se brinca. E breve Jesus virá. Breve, muito breve, né? Se a gente começar a olhar para os sinais, a gente vai ver que está muito perto a vinda de Cristo. Que a gente está vivendo, de fato, os últimos dias. E isso é algo que as pessoas acabam, às vezes, esquecendo, né? Que existe um céu, que existe um inferno e que existe somente um caminho para ir para o céu. E vários caminhos para te ir para o inferno. Só que o caminho para ir para o céu é curtinho, estreito, né? Não é curto, perdão, ele é estreito, ele é difícil, ele é doloroso, ele é árduo, que estreita também é a porta para entrar no céu. Só que larga é o caminho, larga é a porta, né? Tudo tranquilo, cheio de beleza, mas vai conduzir ao inferno. Então, a gente tem que pensar para ti, né, que sabe que tá em pecado, independente do que seja, tá? Eu não vou citar pecados, mas tu sabe o pecado que tu tá. Independente da vida errada que tu leva. Tu sabe lá no fundo, e eu tenho a certeza disso, que o que tu faz é errado. Quando tu chega pra deitar na tua cama, deita teu travesseiro na cabeça. Eu sei que
tu sente um vazio, né? Geralmente quem vai pra festa, que busca a felicidade em festas, em bebidas, em orgias, em o que for desse mundo, tu se alegra, sente prazer no momento, mas quando tu se separa e vai pra tua cama dormir, ou vai pra um canto sozinho, tu se sente vazio, né? E esse vazio, ele vem de fábrica no ser humano, né? Não é só tu que sente esse vazio, eu senti esse vazio, o Bruno provavelmente sentiu esse vazio, tenho certeza disso. Esse vazio ele vem de fábrica, porque é como se um pai nosso tivesse nos gerado. A gente nasceu sem aquele pai. E só que a gente sente falta de um pai. E a gente precisa buscar esse pai, que é Deus. Deus nos formou, Deus nos criou, e a gente é dele. Entende? Só que ele não vai chegar e vai falar assim, ó, me aceita, toma, que eu vou entrar aí. Não, a gente tem que abrir a porta e convidar ele para entrar. E a Bíblia diz que aquele que abrir a porta e chamar ele para entrar, ele vai entrar, vai cear junto e aí ele vai fazer morada. Então, a gente precisa dar esse primeiro passo, né? De olhar e falar, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu não quero mais viver essa vida. Vem e me completa. Eu tenho certeza absoluta que Deus entra e Deus completa. Tu nunca mais vai sentir esse vazio. Pode passar o que for. A luta que for, a prova que for, o problema que for, a causa que for. Tu nunca mais vai sentir. Você nunca mais vai sentir aquele vazio que sentia antes, quando não tinha o Senhor contigo. Então, independente do pecado que tu comete, independente do erro que tu cometeu, né? Deus ele é capaz de apagar tudo isso através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Ele é capaz de apagar. É como se tu fosse esse microfone, tá todo sujo de pecado, e Deus vem e começa a derramar o sangue de Cristo em cima de ti e te limpa, né? Claro, tu não vai mais cometer o mesmo pecado. Tu não vai mais pecar nas mesmas coisas, porque o Senhor ele vai te limpar e é tua obrigação não cair mais no mesmo erro. É tu não fazer mais, é tu mudar tua trajetória de vida. Se arrepender é isso, é mudar a mente, mudar a trajetória, mudar o caminho, é mudar, né, totalmente o curso da tua vida, não vivendo mais tu mesmo, teus próprios desejos, tuas próprias vontades, mas viver aquilo que a própria palavra de Deus ensina, que é aquilo que Cristo ensina. Irmão, só existe um caminho. Jesus é o único caminho, é a verdade e ele é a vida. Não tem como a gente ter vida, ter felicidade, ter alegria, ter paz sem ter Cristo. A gente pode buscar em carros, a gente pode buscar em mansões, em casas, a gente pode buscar em prazeres carnais, sexuais, a gente pode buscar em drogas, a gente pode buscar em bebidas, a gente pode buscar no que a gente quiser. A única coisa que a gente vai ter é prazer. Só que o prazer ele é momentâneo. O prazer é apareceu, sumiu. Apareceu, sumiu. Tu teve prazer, deixou de ter. É numa fração de segundos. É numa fração de segundos. Se a gente for parar pra pensar um orgasmo, ele dura em torno de, sei lá, 4, 5, 6 segundos, nem isso. Ele é tão rápido e tem gente que destrói uma vida inteira por causa de 6 segundos. Vamos colocar que 6 segundos. Então tu não pode programar a tua vida inteira em torno de prazeres que são momentâneos. Mas a gente tem que colocar a nossa vida em algo que é duradouro, é eterno, que é na alegria eterna do Senhor, que é na paz eterna do Senhor, que é naquele preenchimento que somente Ele pode nos preencher, que um dia me preencheu, que um dia preencheu o Bruno. Então eu convido, que já está se encaminhando para o final, eu convido você a experimentar. Depois que tu experimentar, coloca aqui nos comentários aqui o que aconteceu na tua vida. Experimenta, dobra os seus joelhos aonde quer que tu estiver e fala com o Senhor. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que eu sou falho, que eu erro demais, eu sei que eu erro muito, muito, demais mesmo, eu sei que eu estou nesse pecado, que eu faço isso, isso e aquilo, mas eu sei que o Senhor veio ao mundo, se fez homem, morreu pelos meus pecados e que o Senhor é capaz de me curar de todos esses problemas que eu tenho e de apagar esses pecados que eu tenho. Pede a Deus, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, aceita Cristo na sua vida, que eu tenho certeza que Ele vai entrar na tua vida, que Ele vai fazer uma mudança extraordinária, porque é da vontade dEle. A Bíblia diz que não é da vontade de Deus que nenhum se perca. Não é da vontade dEle que nenhum se perca, que nenhum saia do caminho dEle e que nenhum homem morra, mas que todos se cheguem ao arrependimento, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor, Ele espera. Ele é longânimo na sua promessa, ele não é tardio na sua promessa. Ele vai voltar, ele não está demorando para voltar, ele está esperando voltar
para que dê mais tempo para que aqueles que estão perdidos se arrependam. É isso que a palavra dele diz. Então, se arrepende. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. É tudo momentâneo, é tudo prazeres momentâneos. Se tu chegar em alguém que está no final da sua vida, lá com seus 90 anos, 80 e poucos anos, num leito de hospital que seja, e perguntar o que é a vida para essa pessoa, ela vai falar, possivelmente, que se arrepende de fazer tantas coisas, que poderia ter feito tantas outras coisas, abrir mão de prazeres momentâneos para fazer outras coisas. Então, é só a gente começar a olhar com uma perspectiva diferente. Então, a gente precisa de Cristo na nossa vida. Deus não precisa de nós precisamos de Deus. A gente necessita porque a gente tem esse vazio enorme dentro de nós, que Ele é o único capaz de preencher. Quer falar alguma coisa? Sim. Então, a gente vai se encaminhar para o final, irmão, só para concluir. Não seja enganado, não deixa ser levado pelo engano, não deixa ser levado por palavras bonitas, assim como o Bruno colocou muito bem colocado aqui, fez até uma encenação do que acontece. Não deixa ser levado pelo emocionalismo, pelo ambiente, tá tocando um fundo musical e a pessoa vem e começa a falar. Coloca a prova, a própria palavra de Deus diz, coloca a prova os espíritos, coloca à prova as profecias. Não seja enganado por pouca coisa, pelo amor de Deus. Não seja levado por ondas de ensinamentos. Vai na Bíblia, pesquisa, estuda a palavra de Deus, porque ela é a única verdade, ela é a fonte da verdade. Não deixa se levar por palavras bonitas, por uma eloquência boa, por uma formação boa, formado não sei da onde, teólogo não sei da onde, faculdade. Não deixa ser levado por nomenclaturas, não deixa ser levado por nomenclaturas de o irmão é profeta, não, o irmão é bispo, diácono, não sei o que. Não deixa ser levado por isso. Deixa ser levado somente por uma coisa, pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor. Ele nunca vai te dizer algo que é contra, que converge, né? Que bate contra a própria palavra dele. É sempre de acordo, ele sempre confirma, o Senhor sempre confirma na própria palavra. Então, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Para você que é cristão, que Deus abençoe grandiosamente e dê força nessa caminhada. Para você que não é cristão, que é de outra religião, não importa se é ateu, se não é, que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Se você está aqui assistindo a gente, eu tenho certeza que Deus já está trabalhando no teu coração, que Deus já está introduzindo a verdade aí dentro do teu coração. E se tu está assistindo a gente aqui e não é cristão, eu tenho certeza que dúvidas tu tem. Então pode colocar aqui embaixo nos comentários, escreve as dúvidas que tu tem. Eu, o Bruno, o João, que não tá aqui com a gente hoje, a gente vai estar ali respondendo para vocês todas as dúvidas que vocês têm, ajudas, né, que vocês precisam, pedido de oração, coloca aqui embaixo. A oração ela é de graça e ela tem um efeito gigantesco, é uma ferramenta poderosíssima que o Senhor nos concedeu. Lembrando, só para concluir, a gente não tá aqui seguindo fábulas, histórias. Não. A gente está aqui porque a gente acredita e crê com toda certeza que Cristo veio, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. E somente esse fato de um homem morrer e 3 dias depois aparecer de novo, e isso ser comprovado pela ciência, de ser comprovado historicamente por diversas testemunhas que escreveram a mesma coisa com palavras diferentes, descritas aqui nesse livro, nesse santo livro. Então a gente não está aqui seguindo uma historinha, a gente está seguindo algo que é verdadeiro. A gente não está colocando aqui a nossa pele em risco, a gente não está gastando a nossa vida por Cristo porque a gente acredita, porque um dia nos contaram, não. Porque a gente tem a certeza que Cristo é sim o Filho de Deus e que veio e morreu pelos nossos pecados e que ao terceiro dia ressuscitou. E através desse sacrifício nos concedeu vida e vida em abundância. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Esquece, quem quiser uma Bíblia. De verdade, quem quiser, irmãos, uma Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia, Daniel, não tenho, eu queria uma Bíblia. Coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero uma Bíblia. Ou vai ter aqui na descrição desse vídeo o número do Bruno, então chama ali, eu vou colocar o meu número também, pode chamar ali, olha, eu não tenho uma Bíblia, eu gostaria de uma Bíblia, gostaria de um exemplar da Palavra de Deus. A gente vai fazer um match aqui para enviar uma Bíblia para você, a gente vai conversar com você ali. Ou se for dentro de Porto Alegre, a gente dá um jeito até de levar pessoalmente, verdade, a gente, se for aqui
Para quem não sabe, a gente fica no extremo sul de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Então, se você é daqui, manda ali um alô, manda ali, né, uma mensagem para nós no WhatsApp ou um comentário que a gente vai entrar em contato com você. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima gravação.